Salve, salve pessoal que nos acompanha no programa Na Gaveta, sempre toda terça-feira às 8 horas da noite, um entrevistado para você, jogadores, treinadores, dirigentes, ex-jogadores, jornalistas esportivos, enfim, todo mundo que de alguma forma direta ou indiretamente é envolvido ou já foi envolvido com esse esporte tão popular que é o futebol, e o nosso caso mais direcionado para o futebol bagiense e para o futebol gaúcho. E nestas últimas edições do programa Na Gaveta, este é o episódio de número 11 aqui no canal Yuri Dias Repórter, Na Gaveta que já esteve durante 4 anos na TV Liberdade e agora ele respira aqui no canal Yuri Dias Repórter, uma iniciativa minha de ter o próprio canal para poder seguir oferecendo esses bastidores aí de quem faz o nosso querido futebol. Hoje o nosso entrevistado é o lendário goleiro Oswaldo Rolim, a qual a gente chama por diversas vezes como o rei do pênalti, que tem muitas histórias para contar pra gente, tanto nas suas passagens aqui pelo futebol bagiense, pelo futebol de Pelotas, né, sua grande identificação com o Brasil, por outros clubes também que passou pela cidade, ainda também pelo Gente Bem, enfim, tantas outras histórias. E para que a gente pudesse entregar esse material para vocês, nada seria possível se não tivéssemos parceiros, tanto a nível de patrocinadores, quanto apoiadores, enfim, pessoas, empresários e parceiros também que oferecem o serviço profissional para que a gente possa conseguir colocar no ar esse material. E a gente fala em nome de Fazenda Retiro, do Eduardo Silva Mendes, proprietário da Fazenda Retiro, localizada na costa do Jaguarão da BR-293 em Candiota, com todo um trabalho de criatório de gado bovino. Também o nosso parceiro restaurante Churrascaria Cinturão, o verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, fica localizado ali na Avenida Santa Tecla 2183, principalmente equipes, delegações, dirigentes, arbitragem, enfim, todo mundo que vai estar mobilizado agora com o Guarani no Gauchão, já sabe o ponto pro almoço, pra janta depois, na volta, e além de um buffet típico aqui da nossa região, também poder ter uma oportunidade de algumas resenhas aí de futebol com o Oswaldo. E também o oferecimento do Fábio Vaz Design, com todo o trabalho de design, de construção da marca aqui do canal e de gestão de redes sociais, todo esse trabalho, todo esse visual que vocês estão vendo aí no YouTube, leva a assinatura do Fábio Vaz, nosso parceiro aqui no canal. Quem não se inscreveu no canal ainda, te inscreve. Quanto mais pessoas se inscreverem e curtirem este vídeo, mais esse vídeo vai chegar para outras pessoas, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e assim a gente vai poder receber essa contrapartida da plataforma e poder melhorar o nosso espaço, quem sabe futuramente um estúdio e também poder oferecer outras programações para vocês. Já estamos mirando o Campeonato Gaúcho agora com o Guarani, tem programa que a gente está esquematizando, a gente também já está sinalizando um programa que aborde outros esportes da Rainha da Fronteira também. Enfim, várias novidades para vocês estão para chegar aqui no canal. Muito bem, sem maiores delongas, vamos passar para o nosso convidado. Lembrando que este programa é gravado, mas eu quero a opinião de vocês. Deixem seus comentários sobre o que vocês acharam na entrevista, se vocês têm alguma outra história que vocês gostariam de ouvir. Esses comentários, posteriormente, a gente passa para o Oswaldo. Então, passamos agora para as câmeras do nosso entrevistado desta noite, Oswaldo Rolim, que está conectado aqui com a gente. Então, boa noite, Oswaldo. Prazerzaço estar conversando contigo. Já tivemos essa grata oportunidade de por diversas vezes em outros espaços de comunicação conversarmos, mas aqui no canal Yuri Dias Repórter, esta é a primeira vez. Então, acredito que a gente tem bastante histórias, bastante coisas para contar e também ficar como um registro aí aqui no canal. Boa noite, Yuri. Boa noite, pessoal. Eu quero te parabenizar pela iniciativa desse programa, que é um cara que está sempre lutando, procurando informações, falando sobre o esporte bagiense. Então, só tenho que desejar a você sucesso nessa nova empreitada que você está tendo pela frente, Yuri. O prazerzaço é meu, Oswaldo. E todo esse legado que tu construísse no futebol, né? O quanto que também tu leva isso pro teu dia a dia, sempre
se envolvendo de alguma forma, tendo contato com os clubes, jogando teu futebol ainda até hoje, e toda vez que vem alguma equipe jogar, enfim, que tenham que passar aqui pela cidade, acaba te procurando, justamente por toda essa história aí que construísse dentro das quatro linhas, né? Yuri, eu, graças a Deus tenho sido bastante procurado, né? Dentro do meu ramo da gastronomia, né, na churrascaria Cinturão, onde eu plantei alguma coisa no passado que hoje estou colhendo, né, Yuri? Além de atleta profissional, eu também fui uma pessoa que fui procurando ser justo, uma pessoa do bem, como você diz, né? E eu estou colhendo hoje os frutos sobre isso. Então, todas as equipes que vêm a Bagé, todas não, a maioria, Deus e que possa ter a possibilidade, às vezes, não fazer a refeição no hotel, mas estão sempre fazendo refeições comigo. Então, isso aí agora, eu estou colhendo tudo isso hoje no meu tempo e na minha hora agora. Que legal. E o futebol ainda rola. Yuri, dei uma parada, mas agora estou retornando de novo. Vai sair um novo campeonato da categoria 65 em Bagé. Eu vou jogar pelo Gente Bem, entendeu? É um grupo de pessoas que me agarraram, me acolheram. Então, um grupo de ex-jogadores também que tem, né, nesse time de futebol. E eu, junto com meus velhinhos lá, a gente vai bater mais uma bolinha e vamos tentar o segundo título consecutivo da categoria 65. Que legal. E a tua carreira, Oswaldo, teve bastante longevidade, né? Tu começasse cedo no futebol profissional, já tivesse cedo essa tua oportunidade e conseguisse estender bastante também a tua carreira, né? Eu queria que tu falasse sobre esse aspecto. Eu comecei muito cedo no Guarani, na categoria de base, em 74. 75 já comecei a jogar muito novo, entendeu? E foi uma arrancada relâmpago que eu tive de infanto, juvenil e direto profissional, onde com 18 anos já era titular no Guarani, entendeu? Para a minha posição de goleiro, entendeu? É uma dificuldade muito grande, mas eu tive a felicidade de me destacar muito cedo, porque naquela época tinha clássicos muito fortes de Bagé, o Baguar, como se diz, no caso, né? E quase todos os clássicos tinha pênaltis, e eu peguei todos os pênaltis, no caso, né? E vários jogadores, e foram vários pênaltis. Isso aí me deu um autoestima, me deu uma condição de me destacar muito cedo. E a partir daí eu já comecei a me destacar em outras equipes, onde em 82 o Novo Hamburgo veio me buscar para disputar a final do Gauchão. Eram quatro times e eu tive a felicidade de jogar pelo Novo Hamburgo. Me destaquei já quando cheguei em Bagé, retornando de férias, já estava comprado pelo Índio de Santa Maria. Então foram coisas muito relâmpago. E a partir daí tive uma sequência de vários clubes onde eu joguei, onde fui sempre destacado, né? Então aí o pessoal fala, bah, mas tu Oswaldo, jogavas em boas equipes. E como é que tu era destaque? Então as equipes eram boas, o que que acontecia? Não, as equipes eram boas. Só que eu era um goleiro que, onde a hora que precisava, na hora decisiva, peguei um número grande de pênaltis, sofri muito poucos pênaltis, entendeu? E na hora que o clube, o time precisava, lá estava o Oswaldo dando a resposta e segurando o resultado. Então foi um destaque muito grande em todos esses clubes. Eu posso dizer de boca cheia, como você diz, que eu joguei em 16 equipes, fui titular nas 16 equipes, entendeu? Não aqueci banco para ninguém, mas eu era um profissional profissional. Eu me dedicava na hora das folgas, eu ia treinar, entendeu? Eu me cobrava de mim mesmo, né? Nesse lado. Então, isso aí fez com que, além de me cuidar fora de extra-campo, fora de campo, tinha o apoio da família, entendeu? Isso aí me ajudou muito. Conseguimos listar os 16 clubes, Oswaldo? Claro, claro, claro. Vamos pela sequência. Em 82 eu saí para o Novo Hamburgo, retornei para Bagé, em 83 já estava no Índio de Santa Maria.
Em 84, Novo Hamburgo me levou de novo, me tirou do Santa Maria, me levou lá por empréstimo. Aí eu me destaquei no final do Gauchão, sendo considerado o melhor goleiro do Gauchão. Aí o Novo Hamburgo depositou dinheiro diretamente na Federação Gaúcha e ficou dono do meu passe. Do Novo Hamburgo, eu fui para o Avaí. Do Avaí eu voltei para o São Paulo do Rio Grande, queria voltar a jogar gauchão de novo, vim emprestado para o São Paulo do Rio Grande, só que o São Paulo do Rio Grande joguei um mês só, me destaquei fazendo extraordinárias partidas contra a Tuba Grenal. Um mês depois, o Caxias me contratou na sexta-feira, só que o Juventude foi a Florianópolis e acabou me contratando. Em vez de eu me apresentar no final de semana no Caxias, me apresentei no Juventude, sendo comprado pelo Juventude. Então foi uma coisa até meio estranha, entendeu? Para o torcedor do Caxias, porque colocaram eu como jogador do Caxias, na realidade eu já era do Juventude. Do Juventude eu tive a felicidade de me destacar, ganhando já o primeiro clássico Caju, e fui considerado melhor em campo, ganhando premiações em campo. Naquela época lá dava um vinho, dava outros troféus, as coisas. Então foi uma passagem de 2 anos também no Juventude de alto nível. E aí acabei sendo comprado pelo Matsubara do Paraná. Joguei lá um Batsubara do Paraná, era uma equipe onde 20 e poucos anos era campeão da categoria de base paranaense, só que eles caíram para a segunda divisão, só que a Federação Paranense deu uma condição para eles de que, como era a categoria de base, caía junto com o profissional para a segundona, deram a oportunidade deles se permanecer, mas era a última chance. Aí eles me contrataram eu, o mais experiente, e o Marinho também, um meia lá jogava no Curitiba, me parece. Então nós se destacamos. Só não fomos para a final por detalhes, onde eu me machuquei, não pude jogar os jogos semifinal, acabamos saindo fora e perdemos disputar o título com o Curitiba. Então foi um destaque muito grande. De lá fui disputar o Campeonato Brasileiro no mesmo ano, em 89, joguei 89 joguei Juventude, joguei Matsubara, joguei no Operário de Campo Grande, Campeonato Brasileiro Série B também. Então foi um ano bem forte para mim, joguei em 3 equipes de alto nível. Dali voltei para o Guarani Cruz Alta, estava precisando de um goleiro, né? Onde tinha o goleiro Jairo, daí de Bagé, e na época foi meu reserva, jogava no Guarani Cruz Alta, só que ele quebrou a mão. E como eu estava retornando para o Sul, estava sem clube, o Tadeu Menezes, que era o treinador, me levou para o Guarani Cruz Alta. De penúltimo colocado da classificatória, ficamos em quarto lugar na Campeonato Gaúcho, não, quinto lugar no Campeonato Gaúcho, não por detalhe, não classificamos para o quadrangular final, onde também foi um destaque muito alto para mim, entendeu? E do Guarani de Cruz Alta, joguei na Associação Santa Bárbara, uma cidade pequena, próxima de Cruz Alta, com 18 mil habitantes, onde a maioria dos jogadores era tudo funcionários públicos da prefeitura ou de outros órgãos de Santa Bárbara, e contratou 5 profissionais. Faltou um ponto para nós classificar para a Série A do Gauchão, onde me destaquei, fiquei quase 1.000 minutos sem tomar gol na Associação Santa Bárbara. E esse era um clube onde nós não conseguia fazer coletivo treinamento, era só chute a gol, cruzamento e brincando com bola, porque não tinha gente suficiente para fazer os trabalhos técnicos, entendeu? Uhum. E olha o destaque. Que legal. Foi um destaque muito grande a Associação Santa Bárbara, entendeu? De Santa Bárbara, o Brasil de Pelotas me foi buscar eu, o lateral direito Oldo, o Danel, o zagueiro, o Hélio, o zagueiro, levou o Marco Aurélio, nós levou todos esses jogadores para o Brasil de Pelotas disputar a segunda ano em 91, onde o Guarani também estava em 91 na segunda divisão. Aí saímos campeões da segunda divisão, Brasil de Pelotas, entendeu? Aí em 92 já o destaque grandíssimo do Oswaldo, Campeonato Gaúcho, ganhei dos 2 jogos da dupla Grenal. Ganhamos os Brapel, onde peguei pênaltis aos 90 e poucos minutos, entendeu? Onde foi até hoje, eles me consideram um dos maiores goleiros da história deles. Eu fico muito feliz por isso, não por ser o melhor, mas ter dado muita alegria ao torcedor Chavante. Então, isso aí marcou muito na história lá do Chavante, lá do Brasil. E eu fico muito feliz com isso. Do Brasil de Pelotas, eu fui para Chapecoense. Chapecoense, eu joguei somente 5 jogos. No quinto jogo, num clássico contra o Concórdia, quebrei a mão. Um rapaz me chutou a mão e me quebrou a mão. Aí acabei
fazendo tratamento, não joguei mais pela Chapecoense. Da Chapecoense, eu fui para o São Luís de Juí, onde tive 2 temporadas muito boas, entendeu? No São Luís de Juí, me destacando também no São Luís de Juí, judiando muito da dupla Grenal, entendeu? Uma equipe muito forte também, o São Luís. Do São Luís de Juí, joguei no 14 de Livramento e depois também joguei no Grêmio Santanense de Livramento também. Joguei nessas duas equipes aí. Então, não me lembro se eu esqueci mais de alguma equipe aí, até peço desculpa pro pessoal, mas na minha cabeça mais ou menos foram essas equipes. Retornando para o Guarani em 94, onde fizeram um esforço muito grande para me trazer para o Guarani, para a inauguração do gramado novo do Guarani, para jogar contra a seleção da Rússia, entendeu? Onde acabamos perdendo somente por 1-0, perdemos e empatar o jogo no final do jogo, então foi uma coisa de sobressalto muito grande aqui em Bagé do que aconteceu. Aí acabei jogando no Guarani até o final de 99, entendeu? Final de 99 eu encerrei a minha carreira no Guarani. Vivesse 3 décadas do futebol, Oswaldo. Quantas coisas tu vivenciasse no futebol, quantas mudanças. É, comparado ao Oswaldo que teve a experiência lá com 17 anos pro Oswaldo em que encerrou a carreira profissional, né? Às vezes eu vejo o comentário desses pessoal dos grandes clubes, desses comentaristas, Sport TV, ou da Premier, ou da qualquer esporte de destaque do Brasil, onde falam muito em jovens jogadores de 17, 18 anos que estão se destacando, entendeu? E eles falam muito disso. Só que eu ainda foi mais difícil porque eu era goleiro. Entendeu? Eu era goleiro com 17, 18 anos, já me destaquei aqui no Guarani, onde não tinha aqueles trabalhos específicos como tem agora de treinador de goleiro, academias, toda uma coisa, um acompanhamento forte da parte médica também, entendeu? Da estrutura que tem hoje, e nós não tínhamos isso aí, entendeu? E eu me destaquei mais porque eu me dedicava, eu gostava, eu era um cara que me cobrava muito de mim, entendeu? Eu nunca aceitava se eu tivesse um erro, alguma coisa que eu não, eu trabalhava em cima disso. E eu tive um grande professor em Bagé, que até hoje é meu compadre Celso Botego, goleiro, foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar no Guarani, um dos maiores goleiros que eu vi sair do gol, até hoje eu não vi um goleiro sair tão bem do gol como ele, entendeu? Ele foi meu mestre, meu professor, e graças a Deus eu consegui captar tudo aquilo que ele me passava para mim, porque eu treinava ele e ele me treinava. E ele me tirou de gandula atrás da goleira, onde eu observava os treinamentos, para treinar com ele, entendeu? Então eu devo muito a esse cara que se chama Celso Botelho, que foi um dos maiores goleiros da história que eu vi no Guarani também. Pois é, isso que eu ia até perguntar. Antes de tu vir a subir pro profissional do Guarani, como é que era o teu contato ali com o clube? Tu chegava a fazer, fez parte da base? Como é que foi tua história? Antes de virar o Oswaldo profissional. Yuri, eu cheguei em 74 no Guarani como zagueiro, eu era zagueiro, entendeu? Eu cheguei na escolinha do tio Pedro lá, me apresentei, tinha um peneirão lá no Estrela d'Alva, e eu morava do lado ali do Estrela d'Alva, nas caieiras ali, na caieira Nokia ali, meus pais alugavam ali dos Nokia aquela caieira, então eu morava do lado ali, entendeu? E eu me apresentei, eu era zagueiro, e cheguei lá, o tio Pedro disse assim, olha, zagueiro, nós temos um monte de zagueiro aqui, o que eu estou em falta é de goleiro. Aí eu disse, não, eu vou no gol também. E eu brincava no gol, brincadeirinha das antigas, de bolinha pequena, aqueles negócios, mas goleiro nunca tinha sido, né? E eu queria, o mais importante que eu queria, né? E eu coloquei na minha cabeça e entrei e fiz um baita de um treino. Eu fiz um treino, assim, o tio Pedro, ó, tu vai ser o nosso goleiro, pode vir a partir de amanhã. E aí começou a minha história dentro do Guarani, né? A gente pegava e tinha muito treinamento, não no Estrela d'Alva, mas era lá no Militão, e a casa do tio Pedro ficava bem próxima na esquina do cemitério, ali, próximo ali da casa dele, e a gente pegava o saco de bola, olha bem, eu atravessava toda. Quando tu quer alguma coisa, tu procura, tu consegue. Eu saía a pé, eu e vários gurizada da volta, pegava o saco de bola, atravessava quase que a cidade, como você diz, para ir lá para o Militão, ia a pé, treinava e depois voltava para casa, o tio Pedro deixava o material e eu retornava para ir para o estádio Estrela d'Água. Então, foi muita persistência minha,
foi muita vontade minha de ser alguém na vida, e eu, o que eu mais gostava era futebol. Deus é pequeno, todos os meus presentes que meus tios, meus pais me davam para mim, sempre queria era bola, bola, bola e bola. Não queria outra coisa, era só bola, entendeu? Era para ser o destino, me passou, me deu essa oportunidade e graças a Deus eu agarrei com as duas mãos. O Guarani me deu a oportunidade de me criar dentro da casa do Guarani, entendeu? Um clube que eu gostava, que eu amava Deus de pequeno, entendeu? Então, graças a Deus, eu consegui fazer minha carreira dessa maneira. Às vezes eu tenho vontade de ir num curso, numa palestra para jovem jogador, já me dispus ao pessoal do Guarani, na hora de falar contar a minha história dentro do Guarani, como é que foi, para passar para esses jovens de hoje que quando tu quer, tu consegue. Tu tem que ter persistência, tem que se dedicar aos estudos, entendeu? E nunca esmorecer quando alguma coisa não der certo. Se tu quer alguma coisa, tu corre atrás que tu consegue. Perfeito. O futebol, então, ele acaba sendo não somente uma parte do esporte, mas um estilo de vida, né? O quanto que também tu transformou a tua vida pelo futebol, os laços de amizade, o quanto te desenvolveu, muita coisa também eu acredito que tu leva pra tua vida pessoal, pros teus negócios, valores que aprendesse ali dentro do campo e dentro da área, né? Afinal, o goleiro ele tem que a área é a casa dele, né? Ele tem que saber administrar aquele espaço, né? Yuri, o goleiro, como se diz, é o único lugar que não cria grama, né? É uma coisa mais difícil devido ao treinamento. Hoje já a evolução é muito grande, os gramados, tudo é preparado, é um melhor condicionamento, entendeu? E eu sempre falava, se eu gostava de desafios, né? E eu entrei dentro do Guarani e tenho uma amizade até muito grande hoje com esse pessoal da diretoria do Guarani. O Jorge Caé foi meu reserva de goleiro aí no Guarani, entendeu? Onde era um amigaço do peito. O Cléo, meu cunhado, que eu levei como criança lá para dentro do Guarani, hoje é um diretor, os cara, o Tato, quantos conselhos eu dei pro Tato? Calma, Tato, não tinha os loucos da tela, tudo, eu explicava pro Tato, assim, Tato, calma, vamos lá, agora que tu é um, tem que você dar um exemplo, um diretor, um cara, entendeu? São caras que eu tive amizade com o Medina foi meu professor de contabilidade, entendeu? Então, e outros diretores aí que eu tive uma amizade muito grande, entendeu? Para te ter uma ideia, Yuri, eu sou um cara que não terminei o segundo grau de estudo devido às oportunidades que o Guarani me deu. Por exemplo, em 82, como eu te falei, quando eu fui para o Novo Hamburgo, eu estava estudando no Colégio Bradesco, eu estava terminando o segundo ano o segundo grau, no caso, não, o segundo grau. E larguei tudo, os estudos, para dar uma qualidade melhor de vida para minha família, que é uma família humilde, entendeu? E eu sabia que a família dependia muito de mim, no caso, né? E eu abri mão de tudo isso, mas eu foquei no futebol, eu foquei tudo ali, que a minha vida estava ali, a vida da minha família dependia muito disso também, entendeu? E graças a Deus, com a minha persistência, com a ajuda de Deus que me iluminou, isso aí, soltou aquela luz Deus cedo em cima de mim, né? Eu consegui me projetar dentro do Guarani. E encerrei minha carreira dentro do Guarani e tive uma carreira muito feliz, mas, assim, ó, extremamente feliz mesmo. Por exemplo, eu estou conversando contigo aqui, tu sabe disso, eu estou aqui em Pelotas. Eu estou aqui em Pelotas porque eu vi uma festa no aniversário de uma senhora, que é de um grupo da torcida Chavante, e então, pelo amor, o carinho que eles têm comigo, eu estou sempre presente aqui em Pelotas. Então, isso aí são coisas que tu plantou no passado, que tu está colhendo agora, entendeu? E eu sou muito feliz por isso, porque eu fui um cara do bem, eu fui um cara que me trabalhei e consegui dar resposta dentro do campo devido à minha persistência, à minha vontade de querer. Eu sempre disse, querer é poder, entendeu? Então vai atrás que tu consegue as coisas. Falasse do Chavante, a tua ida pro Chavante, ela cria um laço muito forte com a torcida até hoje, porque a tua chegada, ela vem ao encontro de um marco que representou naquele momento que o clube estava vivendo, né? Eu cheguei no. Quem me trouxe para o Brasil foi o seu Paulo de Souza Lobo Galego.
porque eu judiava muito do Galego, que ele é treinador do Bagé, eu era do Guarani, eu ganhava muito dele, né? Então, o Galego, além de uma raiva de mim, ele tinha uma admiração por mim, entendeu? Lendário. Era uma admiração porque o Galego foi um dos maiores treinadores que o Bagé teve, que o Brasil, o próprio Pelotas teve, um nome extraordinário na história do Campeonato Gaúcho. Então ele me levou para o Brasil, que estava na segunda divisão, e a gente deu o retorno dentro de campo, saindo campeão da segundona, onde enfrentei o meu time, o Guarani, duas vezes. Peguei pênalti do Dorotheu Silva no jogo contra o Guarani aqui em Pelotas, entendeu? Então, tu vês, no Brasil eu não tomei nenhum gol de pênalti, na realidade foi essa, eu não tomei nenhum gol de pênalti no Brasil, entendeu? Dei muitas alegrias a eles, entendeu? Eu represento para eles uma coisa assim, eu até não gosto de falar uma idolatria que eles têm por mim pelo que eu fui dentro do Mas é campo, um entendeu? reconhecimento. E o reconhecimento, e esse reconhecimento vem até hoje, até hoje. Agora, por exemplo, no final de semana tem o Clássico Brapel, e eu já fui convidado pelo Hélio, pelo Gilson. Eu vou ir lá conversar com eles, porque eu quero dar um apoio para ele, porque o Gilson não perdeu nenhum Brapel, o Hélio judiou muito nos Brapéis, é um cara que é também muito respeitado aqui no Brasil, é um cara que fez a sua história dentro do Brasil e eu quero estar junto para ajudar eles, dar um lado otimista, dar uma coisa positiva para eles, entendeu? É uma coisa que eu respeito muito, eu gosto muito disso aí, entendeu? Eu dou sempre o meu todo para que todas aquelas pessoas que gostam de mim, entendeu? Meu hoje time do coração é o Brasil e o Guarani de Bagé, isso eu não tem dúvida. Os jogos tanto do Brasil do Guarani quando jogaram esses últimos jogos aí, eu não assisti nenhum dos jogos porque eu não saberia para que lado eu ia ir, entendeu? Então eu fiquei em casa quieto, fui fazer outras coisas, só fui saber o resultado depois. Mas todos os jogos deu empate, entendeu? Mas o último Guarani parece que ganhou, entendeu? Então eu fiquei na minha, naquela ali, porque são coisas que a gente plantou e está colhendo, né? Isso aí é muito bom. Tem um episódio do Gauchão de 2022, semifinal, Brasil e Ipiranga, em que tu recebesse uma homenagem lá no estádio Beto Freitas. Né? Eles têm imagens minhas, eles têm coisas gravadas que nem eu tenho. Eu fui recepcionado, o estádio super lotado. Me chamaram, o Hélio me chamou, ele era uma das pessoas responsáveis lá no meio. Eh, Me deram a camisa de goleiro, colocaram no painel do estádio lá todas as defesas que eu fazia, que eu nem imaginava mais as defesas que eu tinha feito, pênaltis que eu peguei, e a torcida tudo assistindo aquilo ali no coisa, e eu caminhando na volta do estádio, do gramado, sendo aplaudido, gritando meu nome, entendeu? Então isso aí marcou muito na minha vida, e o amor, o carinho que eles têm para comigo, entendeu? Hoje, por exemplo, eu estava aqui no mercado. Aí passou um cara com a camisa número um do Brasil, um senhor, e eu peguei e falei para ele: Bah, meu time, eu já usei essa camisa número um. Ele olhou para mim e disse assim: Tu é o Oswaldo. Foi a primeira coisa que ele falou. Pô, para mim foi. Ele já falou meu nome, entendeu? Imagina. Quando falou em goleiro, camisa um, ele se lembrou assim: Não, Oswaldo, essa camisa um é uma homenagem que eu sempre carrego comigo, por causa que nós representou. Então, quando tu falou. Goleiro, camisa um, eu falei o Oswaldo. E graças a Deus o cara falou, me deu um abraço lá, um carinhoso, entendeu? É uma coisa, o reconhecimento é muito bom, eu fico feliz com isso. Perfeito. Oswaldo, trazendo agora para dentro, voltando para dentro de campo, os pênaltis. O pegasse pênalti. Quantos pênaltis na carreira, assim, consegue contabilizar? Olha, peguei São 30 e alguns pênaltis eu peguei, eu acho que uns 29 pênaltis eu peguei. Eu tomei poucos gols de pênalti, entendeu? Vou fazer um exemplo, eu não tenho a contagem correta. Se foram 34 pênaltis contra, eu peguei, eu acho que 28, 29 pênaltis. Uma coisa assim. E em E Baguato os tem pênaltis histórias dos pênaltis, né? Olha, me marcaram muitos os pênaltis. Eu peguei três pênaltis do Neco, centroavante do Bagé, entendeu? Peguei três pênaltis consecutivos dele. Peguei do Alamir no aniversário do Guarani, na prorrogação, nós com um jogador a menos. Peguei o pênalti do Alamir.
o árbitro pegou e espalmei para escanteio, o árbitro pegou e disse, não, tu não merece tomar o gol. Pegou, quando foram bater escanteio, ele terminou o jogo, fui carregado pela torcida do Guarani, me entregaram lá no Estrela d'Alva, nos braços da torcida do Guarani, entendeu? E depois peguei pênalti do Omar também, peguei do meu amigo Omar, peguei pênalti dele também. Então, foram, que eu me lembro, 5 pênaltis que eu peguei do Grêmio Esportivo Bagé. Depois, no Brapel, um pênalti que marcou para a história do Brasil. Muito importante foi a que eu peguei do Branco aos 48 do segundo tempo e 1 minuto depois o Gilson fez o gol da vitória no Brapel, entendeu? Isso me marcou muito. Mas os dois pênaltis que me marcaram mais na história foi um que eu peguei do Valdomiro no Beira-Rio, um dos maiores batedores de falta que o Inter teve. Peguei do Valdomiro um pênalti no Beira-Rio e peguei o do Morales da seleção uruguaia, onde eu jogava pelo Guarani num amistoso. A dona Magda Segredo, você lembra muito bem disso? O Major era o presidente, ela estava lá no estádio, ela estava com a gente, com a delegação. Então, isso aí marcou muito na minha história também. E só não foi vendido o Penharol porque o Guarani, o patrono, o seu Antônio Magalhães Rossel, não permitiu que eu fosse vendido. O Penharol tentou me comprar na noite. No outro ano, Penharol campeão da América, campeão do mundo. Oswaldinho quase foi campeão do mundo e da América, entendeu? Mas não era para ser. Quando não é, não é. Então a gente tem esses negócios todos, entendeu? E por aí fora, peguei pênalti lá no Havaí, não tomei gol. No Juventude, essa reportagem que eu tenho é hoje guardada do jornal Pioneiro. O gato no gol do Juventude, que eles botaram uma manchete bem grande, que eu não tomava gol de pênalti, né? Do Tite, treinador da seleção, peguei num jogo só, peguei 2 pênaltis dele, entendeu? Então tem histórias por aí afora, como por exemplo, decisões de pênalti, que eu não tomei nenhum gol nas decisões, que eu peguei os 3 pênaltis, nós batia 3 pênaltis e terminava, entendeu? Teve pelo Guarani de Bagé, que eu peguei 3 pênaltis lá em São Gabriel. Pelo Inter Santa Maria, que eu peguei 4 pênaltis numa decisão do Campeonato Brasileiro. Quatro por quê? Porque o juiz mandou repetir um que eu me adiantei e eu peguei a repetição, entendeu? Então, são coisas assim que me marcaram muito na história. Então, agora tu me explica como que eu pegava, não sei. O Deus me deu esse dom, de onde o cara batia, eu tava para pegar o pênalti, entendeu? Até depois eu joguei contra o Tadeu Menezes, Brasil e Santa Cruz, lá em Santa Cruz, deu um pênalti e eu pegava muito no canto atravessado, chute atravessado, eu pegava muitos pênaltis ali. E deu pênalti e eu me lembrei do que eu fui goleiro do Tadeu no Inter Santa Maria, onde ganhamos várias decisões de pênalti, e ele sabia que onde batia naquele canto era certo que não fazia. Aí eu disse assim, não, o Tadeu deve falar pro cara que para trocar de canto. E incrível que pareça, o cara trocou de canto, eu troquei e peguei de novo. Então são coisas assim, Deus te dá o dom na hora de escolher a coisa certa e eu tive a felicidade de sempre escolher o lado certo. Então, te dava uma percepção, aquele. O famoso, aquela pulguinha assim que vinha, aquela soprada no ouvido, modo, assim, a modo de dizer, Sabe, Yuri? e tu tomava a Eu, decisão eu na tenho, hora. não tomava. Yuri, eu tenho casos que eu conto pro pessoal depois, que antes eu não contava. Quando eu jogava no Guarani, tinha os clássicos que a gente concentrava aí no Estrela d'Alva. E eu sonhava que ia ter pênalti nos Baguá. E no meu sonho aparecia o cara batendo o pênalti naquele canto. E casualmente acontecia assim, uma coisa natural, cara, é uma coisa sobrenatural. Acontecia o pênalti, o cara ia bater e batia no canto que eu sonhava e eu caía lá e pegava, entendeu? É por isso que eu digo que Deus me deu um dom, cara, me deu um dom e isso aí me ajudou muito na minha vida, entendeu? Até em muitos jogos aí dos veteranos, ganhei vários títulos aqui em Bagé, da categoria 35, 45, 60, entendeu? Em decisões de pênalti por causa disso, entendeu? Que a perspicácia que eu tinha de escolher o lado certo e dar sorte, como você diz, é um dom, é um dom. Deus é que sabe. E aí trazia uma alegria pra torcida, a tua torcida, né? Que o batedor, quando ia pegar a bola, já sabia, né? Teve várias. Depois que eu fiquei mais da idade, como agora sou uma pessoa idosa, no caso, né? E eu tenho um problema gravíssimo de joelho, onde eu teria que botar prótese no joelho, mas agora que eu entrei numa academia, estou fazendo pilates, tudo aí, não vou pôr mais prótese, que eu estou conseguindo subir escada, descer escada, estou conseguindo fazer esteira, até vou voltar a jogar por causa disso.
entendeu? Então, então aquele negócio, agora eu vou jogar e os batedores batiam no lado esquerdo da minha perna, né? Mas só que eu vou falar agora porque já estou encerrando mesmo a carreira. Eles batiam no canto porque eles achavam que eu não ia pegar, e é o canto que eu pegava mais, entendeu? Incrível que pareça, né? Eu entrava na cabeça dos caras, entendeu? Na mentalidade deles. Que legal, que legal. Essas resenhas do futebol também que são interessantes. Parando pra olhar agora, tu jogasse três dos os principais os clássicos, né? Baguá, Brapel, Caju. Os maiores clássicos, né, do Campeonato Gaúcho depois da dupla Grenal são esses, né? Que era, joguei clássico da Montanha, joguei lá São Luís e Juiz, Santo Anjo, que é os clássicos lá, mas não chega nem próximo disso aí, porque joguei também Avaí e Figueirense, entendeu? Também já estreiei no clássico ganhando do Figueirense lá no Orlando Scarpelli lá, entendeu? Hoje esse estádio me deixou uma lembrança muito ruim, porque foi lá que eu rompi os ligamentos do meu joelho. Depois de eu comprado pelo Grêmio, eu era para estar no Grêmio, fui jogar um jogo de despedida e rompi o ligamento. Entendeu? Então, mas coisas do futebol também que a gente não pode. Deus é que sabe o que vai fazer da gente, o que vai ser da tua vida, entendeu? E tem coisas boas, tem coisas ruins, mas as coisas ruins a gente deixa de lado e vai pensando sempre no positivo. A minha cabeça hoje é conversar com meus netos, é conversar com a gurizada, esse menino que está no gol da categoria de base do Guarani, que é o filho do Sandro. Esse menino Muriel é extraordinário, ele tem uma técnica grande, eu sou um dos patrocinadores dele também, entendeu? E eu gosto de conversar muito com essa gurizada, é o meu prazer, entendeu? Tu sabe que tem um banner meu lá na churrascaria, lá dos times que eu joguei, entendeu? E eu vejo os olhares deles chegam a brilhar olhando para aquela foto minha, aquele mundaréu de time, né? E eles olham para mim, olham para lá e não sabem se sou eu ou não sou, porque agora eu tô velho, de cabeça branca, e ali eu era mais magrão, né, cabelo preto, entendeu? A gente veja admiração, né, do pessoal. Aí eu digo, não, sou eu mesmo. Aí eles pedem autógrafo, que é fotografia, entendeu? Fotos para tirar, entendeu? Então eu fico feliz com isso, entendeu? Que a gente plantou uma coisa que colhe hoje, né, Yuri? E eu admiro. Onde eu tô em um lugarzinho, tem um joguinho para olhar, eu tô olhando. Eu não tenho o que fazer. A vida, foi a minha vida, eu gosto, admiro, é tudo que eu faço, entendeu? E agora é torcer para a dupla Baguá, para o Bagé subir, para o Guarani se manter, e correr sempre as coisas assim, porque embora eu tenha sido jogador do Guarani, eu sou um cara que ajudo muito, contribuo muito com o Grêmio Esportivo Bagé, entendeu? Porque, embora empresário, eu tenho um relacionamento muito grande com pessoas dentro do Bagé que não ficaram com aquela imagem minha de. Porque às vezes tem aquele goleiro, nós ganhava fazer isso, aquilo. Não, eu ganhava do Bagé, mas eu tinha um respeito muito grande com o torcedor do Bagé, entendeu? E a minha imagem como jogador, como pessoa, ficou muito boa dentro do Grêmio Esportivo Bagé. E hoje eu tenho esse reconhecimento também dentro do Bagé pelo que eu fui como jogador, como atleta profissional. Tu também, depois da carreira profissional, tivesse momentos ali que trabalhasse tanto com preparação de goleiros quanto como treinador no Guarani, né? Yuri, eu tive passagem no Guarani como treinador de goleiro, vários anos. Tive como treinador, assim, eu era o Celso Rotti do Guarani, né? Porque o Guarani estava sempre, quando estava com a corda no pescoço, quase morrendo, me chamava, eu chegava lá e conseguia recuperar, entendeu? O Guarani. Só que eu não dei seguimento na minha carreira porque eu tinha uma opção de vida, uma opção de família e eu optei pela parte da gastronomia, me dediquei mais à churrascaria Cinturão. Tive passagem de treinador de goleiro, o Suca, foi um grande jogador do Grêmio Esportivo Bagé, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em outros lugares, até no Palmeiras, entendeu? Me levou como treinador de goleiro para o Bagé também. E depois tive uma pequena passagem como treinador do Bagé, mas foi muito curta, porque não por o trabalho que eu fazia, é porque teve pessoas idosas dentro do Bagé que não me aceitaram eu como treinador pelo que eu tinha a minha história dentro do Guarani. Mas isso é passado, a gente deixa lá, a gente fica em amizade, então não deu, não deu. Então tem que respeitar as pessoas que estavam na época lá dentro, entendeu?
Mas futebol é isso aí, é alegria, é seriedade, e o mais importante é resultado, né? As coisas só tão boas, tão certas quando os resultados acontecem dentro do campo. Isso que é mais importante. E no setor, no ramo gastronômico, Oswaldo, de que forma que tu te consolidasse o teu trabalho com o cinturão? Como é que foi? Olha, eu trabalhava com o meu cunhado Cléo ali na corretora, CC Corretora de Seguros, né? Eu era o financeiro dele. Aí, na época, minha filha era casada com o Dedé. Eles tinham tido problema num restaurante que tinha na Osório. Aí surgiu a oportunidade do cinturão. Aí o dono do cinturão, que é o que me aluga o prédio até hoje, ele disse assim, ó, eu só alugo se for pro Oswaldo. Aí entrei como alugador, comprando todas as coisas que tinha dentro do restaurante com a ajuda do Cléo, que me ajudou muito na parte financeira, entendeu? E eu não conhecia, não sabia nada de gastronomia, para mim era só fazer arroz, ovo frito, o resto eu não sabia nada, entendeu? Eu entrei assim ceguinho. Mas tinha o Dedé, que tinha um nome muito grande na cidade. Tinha minha filha, que era até hoje, para mim, uma das maiores cozinheiras que tem aí. Ela, meia dúzia de coisa para ela, transforma um buffet com variedades grandes de coisas, entendeu? E aí eu entrei para ajudar eles, acabei ficando. Fui ficando, só que eu cuidava mais da parte administrativa, a parte financeira, que era o meu que eu mais. Não tinha muito estudo, mas eu era sempre muito bom em matemática e química, entendeu? São coisas que me ajudou muito. E aquele negócio, Yuri, para te conseguir alguma coisa na vida, tu tem que ter os pés no chão. Tu só compra aquilo que tu pode, que acha que vai vender, entendeu? Tu só vende aquilo que tu acha que tem qualidade. Então tem que ter preço, tem que ter qualidade. E uma das coisas muito importantes que eu implantei dentro da churrascaria Cinturão, todo o meu tempero é natural. Uhum. Todo o meu tempero é natural. Isso eu posso dizer de olhos fechados, de boca cheia, que o meu tempero é natural. Tu pode fazer a tua refeição, uma refeição saudável, como eu digo, uma refeição saudável. Meu preço é extraordinário, entendeu? Eu procuro estar sempre assim, ó, um pezinho no chão, sempre mantendo a minha humildade. Como eu tenho uma amizade muito grande fora de Bagé e dentro de Bagé, isso aí também me deu um status de crescer muito dentro da gastronomia. Tanto é que agora eu já estou com duas churrascarias, entendeu? Eu tenho o grande cinturão, que é o que eu comecei, e agora eu tenho o novo cinturão, onde era o Betempes. Ali é meu também. Ali é minha filha que administra e o meu genro. E na parte de cima sou eu e a minha sobrinha, entendeu? E o neto por fora, né? O neto está sempre trabalhando, ajudando em todo sentido. Então, em primeiro lugar, família, dedicação, pezinho no chão e fé em Deus e botar a cara a tapa que a gente consegue as coisas. Legal, porque acaba botando um propósito dentro do negócio e as pessoas que vão, elas acabam percebendo isso. Que ali tem amor, ali tem seriedade e tem também uma marca, porque vocês se preocupam com o que vocês vão oferecer de buffet. Não é somente um negócio, né? É o que vocês estão transmitindo pro público, né? E aí que a gente sente, né? Desde a carne típica aqui da região, de tudo que vocês buscam oferecer para o cliente, né? Yuri, aproveitar a oportunidade que é uma coisa que eu não usei muito na propaganda, mas vou aproveitar a oportunidade. Eu trabalho com buffet livre, trabalho com espeto corrido sem picanha, que é um preço mais baixo, e com picanha, que é um preço mais alto. Mas o que eu estou vendendo muito agora é que eu estou usando o churrasco por quilo na churrascaria. Você quer comer um pedaço de carne no churrasco, você paga um buffet bom e barato e ainda come uma carne assada. Então, tu acrescenta a soma desses dois aí, fica um preço super legal e tu sai bem alimentado e come aquilo que tu gosta, entendeu? Então, as coisas que eu tenho agora, pessoal, churrasco por quilo. Se você quer churrasco para levar para casa também por quilo, eu tenho. Chega lá, escolhe, vai ali na minha churrasqueira, olha a carne que você quer e leva. Escolhe e leva. É a maneira que eu trabalho, entendeu? É olho no olho, é no boca a boca. E isso aí, graças a Deus, está melhorando bastante, está crescendo muito, entendeu? Hoje, eu sou um cara que observo muito, observo muito. Hoje eu estou aqui no Laranjal, jantei ontem.
me serviram massas com camarão, outras coisas, com preço super legal. Já vou lançar em seguida, estou lançando lá na Opa. churrascaria Cinturão B Tempes, entendeu? Algumas sexta-feiras com peixes. Por exemplo, tu vai lá, compra uma cumbuca, que nem eu me servir hoje, uma panelinha de ferro com massas e camarão, um preço super camarada, duas pessoas comem, entendeu? São coisas que eu vou lançar em Bagé. Ah, vou lançar em Bagé e vou tentar, entendeu? E diversificar um pouco para não ficar só aquele negócio de churrasco, entendeu? Eu sou muito observador, Yuri. Sou muito observador. Onde eu vou, coisas boas a gente copia e tenta fazer melhor, entendeu? É aquele negócio, não copia dos outros. Não, não copia dos outros, vai ficar sempre um pé atrás, entendeu? Tu tem que, o que o outro faz de bom, tu tem que fazer de bom, entendeu? E eu tô fora de Bagé, eu tô em outra cidade, entendeu? Eu não tô fazendo concorrência com da própria cidade, eu tô fazendo a minha parte, a minha coisa. Respeito todos os outros restaurantes, lancherias, pizzarias, são tudo gente conhecida, nós somos tudo de Bagé, nós somos amigos. Cada um tem seu espaço dentro da cidade, entendeu? Então tu tem que respeitar os amigos, que nunca falar mal de ninguém, nunca falar nada. Tu tem que pegar e fazer a tua parte e fazer bem feito. Isso que é importante. Tá certo, essas novidades vamos trazer tudo aqui no canal. Ah, sexta-feira do peixe, domingo, costelão, vamos trazer essas novidades e com certeza aqui no canal. Osvaldo, esse momento inédito que o Guarani vive, como é que está sendo para ti que acompanhasse várias gerações, bons momentos, outros momentos difíceis e agora essas possibilidades do Guarani de viver calendário nacional, estar mais um ano na Série A e tendo essas experiências diferentes de jogar em outros estados. Sabe, Yuri, às vezes eu fico com aquela. Não é um recalque, eu fico lá com aquele gostinho amargo da minha época, eu jogava no Guarani, que não tinha esses campeonatos aí, entendeu? A gente tinha times bons dentro da Bagé, como vários times bons, e nunca tinha esses campeonatos de disputar uma Copa do Brasil, disputar uma série, ou não importa se é A, B, C, D ou E do Campeonato Brasileiro, entendeu? E hoje tem essas variedades de campeonatos, essas variedades de oportunidades. E o Guarani, através dessa direção deles, como eu te falei o nome daquelas pessoas ali, como o Batistella, que eu não tinha comentado, o Chacrinha, o Álvaro Meira, são várias pessoas ali que eu vi se criar dentro do Guarani. São pessoas que têm um grupo, quantos anos faz agora? Nem sei quantos anos, mas faz mudaré de anos que eles estão dentro do Guarani. E esse pessoal colocou na cabeça deles que o Guarani precisava deles e correram atrás. E as oportunidades surgiram para o Guarani. E eles agarraram com as duas mãos, com seriedade, fizeram um grande trabalho dentro do Guarani que está dando resultado. Hoje, se o Guarani está no status que está, não é só pelo time de futebol, isso vem lá detrás deles, vem da diretoria, entendeu? Vem de uma torcida que também dá o apoio, entendeu? O Guarani vai nas redes sociais, ele tem dos grupos, pede isso, pede aquilo para construção, o pessoal dá a resposta, dá o retorno, entendeu? Isso é muito importante. Então, é através da diretoria, através da torcida e desses grupos de jogadores que tiveram a felicidade, a sorte e a oportunidade que surgia, agarraram com as duas mãos de colocar o Guarani onde merece. O Guarani ainda pode ir ainda mais longe ainda. Queira Deus que aconteça isso também. Osvaldo, te agradeço imensamente, passou muito rápido a hora, também deixar tu descansar aí e muito obrigado pelo bate-papo. Com certeza vai render bastante esse episódio no YouTube que está indo ao ar nesta terça-feira, às 8 da noite, e também alguns cortes que nós vamos explorar nas redes sociais. Da nossa parte, a gente fica sempre à disposição, porque para nós é sempre prazeroso bater esse papo contigo, mais que um trabalho. É uma resenha das boas. Então, sucesso para ti. Prazeroso sou eu, Yuri, que a oportunidade que tu tá me dando, cara. Eu com 67 anos, tive toda essa carreira, hoje em vida, graças a Deus em vida, sendo lembrado, entendeu? Porque o que vale é em vida, ser lembrado em vida. Depois que morrer, não adianta botar bandeirinha em caixão, dar camisa, não sei. Tem que ser lembrado em vida. E isso aí, tu tá fazendo uma coisa, um trabalho bem feito em Bagé, cara. Lá, te dou os parabéns isso aí. E eu fico feliz e hoje em vida tá te dando a oportunidade de falar contigo e falar alguma coisa para as pessoas que me conheceram e outros jovens que estão surgindo na vida, na parte do esporte. Um abraço, fica com Deus e sucesso, meu irmão. Sucesso é para ti. Que assim seja, que a gente possa
utilizar o espaço que a gente tem para contribuir assim para as pessoas de alguma forma também. Obrigado, Osvaldo. Um abraço. Então, pessoal, esse bate-papo sensacional com o Osvaldo, excelente pessoa, além de toda a trajetória histórica como goleiro, hoje como empresário e também como ser humano, que esse é o legado que a gente deixa e que leva para as pessoas, né? A gente não está aqui só fazendo um trabalho, a gente também tem que deixar a nossa contribuição como ser humano. Todos nós temos deveres, cada um com a sua profissão, com o seu espaço que vive, pode contribuir de alguma forma, tá bom? Então, muito bom bater esse papo aqui no canal Yuri Dias Repórter. Lembrando que toda terça-feira, às 8 horas da noite, sempre um convidado especial para você aqui no Na Gaveta. Nós também temos o programa Na Área, que é nas segundas e nas sextas, às 8 horas. Segunda é pós-rodada, para repercutir tudo o que aconteceu no final de semana. E na sexta é para fazer um aquecimento para o final de semana. Em breve vem novidades para vocês aí também, um programa exclusivo só para o Gauchão do Guarani, um programa que é para tratar de outros esportes que tem aqui na Raia da Fronteira. Então, muita coisa está por vir aí. Agradecer aqui e ressaltar o nosso oferecimento da Fazenda Retiro, do grande jaldinegro Eduardo Silva Mendes, com seu criatório de gado bovino ali na Costa do Jaguarão, na BR-293 em Candiota. O Fábio Vaz, branding e posicionamento. Construção da marca da tua empresa, o conceito dela, o visual, Fábio Vaz Design. O Instagram dele, Fábio Vaz Design, pode entrar em contato. Todo o visual que vocês estão vendo aqui do canal é a marca dele. E também restaurante e churrascaria Cinturão, deste que conversou conosco, Osvaldo Rolim, com seus 2 espaços na Avenida Santa Tecla, todo um cardápio tradicional, um buffet livre por quilo, churrasco por quilo, uma comida também saudável com seu próprio, com todo um trabalho, próprio tempero feito pela casa. Enfim, além de toda a tradição e uma boa resenha para quem gosta de futebol. Agora o gauchão vem aí, muita gente vai vir na cidade, já sabe onde almoçar e já sabe jantar. Muito fácil, na entrada na cidade, na Avenida Santa Tecla, e já resolve tua vida também no ambiente gastronômico. Te inscreve no canal para poder seguir e ativa a notificação, que aí toda vez que a gente fizer um conteúdo novo, vai chegar para ti. Curte este vídeo para que possa chegar a mais pessoas, tá? Chegar a mais pessoas esse conteúdo e assim a gente poder crescer aqui nessa plataforma. Então, pessoal, uma boa noite a todos e a gente se encontra aí pelo canal. Pode nos encontrar também no Instagram e no TikTok, Yuri Dias Repórter, porque esse bate-papo completo depois vai gerar alguns trechos, alguns cortes, e nós vamos publicar lá. Então, fica ligado também com a gente lá no Instagram e no TikTok. Tchau, tchau!